Giro das Pombas. Bom dia, povo da magia, salve, salve, salve a todos. Este é o meu, o seu, o nosso Giro das Pombas. Estamos aqui seguindo com palavras afirmativas, palavras de poder, que nos colocam diante da vida num lugar de invenção, num lugar de construção narrativa da nossa própria história. Se isso não é axé, gente, eu não sei o que é. Então sejam muito bem-vindos, estamos começando o 13º episódio, um episódio hablante, seguimos aí fazendo jus à força pombagírica que anima esse podcast. Não é mesmo? Para quem não me conhece, para quem está chegando, eu me chamo Bárbara Altivo, sou a host desse programa, sou a produtora, sou aquela que edita os áudios e, enfim, a CEO deste projeto maravilhoso, né? Eu sou cartomante, trabalho com baralho cigano, também sou comunicóloga e comunicadora. Estou aqui nesse podcast, mas estou em vários outros projetos de comunicação. Dou aula sobre isso na UFMG, aqui em BH, e tenho mestrado em antropologia. E estou aqui fazendo as magias verbais acontecerem. E é sobre magia verbal, sobre a potência da palavra na nossa vida, que eu vou falar hoje. Algo bem metalinguístico, não é mesmo? A partir da palavra, falar sobre ela. Falar sobre essa habilidade, essa capacidade que nós temos de irradiar pela linguagem os nossos desejos e, assim, plantar, semear sonhos para se manifestarem, não é mesmo? Falar em público, né? Estar diante dos outros e não perder a oportunidade de dizer o que acreditamos, as nossas opiniões, falar sobre nós mesmos e mesmas e mesmes, porque aqui a gente acredita que a linguagem é lugar de luta política também, não é? É sobre isso. O tema é esse. Já falamos sobre chamado espiritual, já falamos sobre autenticidade, sobre ímpetos de autoria na nossa jornada encarnatória, já falamos de uma beleza genuína que vem de um estado de presença com energia no mundo. E agora vamos continuar nessa roda de afirmações, ou seja, né, de palavras que nos elevam, que nos libertam. Vamos falar hoje sobre narrativas de si. Vamos falar sobre anunciar verbalmente a nossa verdade como um caminho de cura, de autoconhecimento, de construção de relações, de luta, sempre, né? Luta cosmopolítica, não só no nível político desse mundo material aqui, essa sociedade que a gente está encarnado, mas luta também no nível do cosmos, ou seja, no nível energético, no nível vibracional, no nível das divindades e espiritualidades, tá? Porque a linguagem atravessa os mundos. E vamos falar também do ofício da palavra e do seu caráter útil, pragmático, para abrir caminhos nas nossas vidas, não é mesmo? Para a gente conseguir um bom de um emprego, uma assa, de um trabalho legal, para a gente acessar espaços e construir uma presença fundada nessa verdade discursiva, ok? Então, simbora! Eu acredito na força de uma comunicação espontânea e autêntica. Eu acredito porque essa é a ponte entre nós. A palavra
é a matéria-prima das nossas relações básicas aqui no mundo. E ela está impregnada no corpo, no gesto, não é mesmo? A palavra, ela não é só som, apesar de que o som é muito importante. Ela também é gesto, é movimento. A gente pode pensar, por exemplo, na linguagem de Libras, não é? A palavra é expressão corporal, diante sempre de uma outridade, de uma outra pessoa, de um outro ser no mundo. E isso é muito importante. Não é à toa que, se nós olharmos para uma vastidão de culturas no mundo, e eu falo isso muito baseada nos pensamentos antropológicos, nos trabalhos de antropologia que existem, a magia está presente fortemente através dos ritos verbais, das enunciações, seja através de orações, de preces, de cânticos, de mantras, não é, gente? A palavra, ela acessa, ela faz ponte e ela invoca e mobiliza a espiritualidade. A magia verbal está também no nosso cotidiano, né? Para além dos rituais religiosos ou rituais de bruxaria, nas várias bruxarias que existem, a magia verbal se faz na nossa vida. E ela parte do princípio de que é preciso acreditar na força da linguagem enquanto semente de manifestação. Quando a gente afirma e reafirma, né, a gente, claro, está plantando no campo energético um desejo e é preciso acreditar nessa força. Falar com intenção, falar com confiança é o caminho que eu quero traçar aqui com vocês, tá? Não sei se vocês já sentiram, assim, de estar em alguns espaços que são hostis, espaços onde tem muito julgamento sobre o nosso discurso, seja no ambiente acadêmico, eu vou falar mais sobre isso aqui hoje, seja numa entrevista de trabalho, seja diante de parentes que você sabe que julgam, de amizades meio estranhas, enfim, em lugares onde a gente se sente constrangido a falar, né? É importante justamente nesses lugares nós construirmos um espaço de segurança para enunciar o que nós desejamos, para falar a nossa verdade. Pensador francês, Michel Foucault, famosésimo, né, tem belíssimos trabalhos sobre resistências políticas, né, a partir do corpo, nas lutas contra os sistemas panópticos ou sistemas de controle, né, que existem aí na nossa sociedade. E um dos conceitos que eu gosto muito do Foucault, que ele trabalhou já no final da encarnação dele aqui na Terra, foi a ideia de parresia. Essa ideia vai nortear muito do nosso papo aqui, tá? Esse aqui não é um podcast acadêmico, mas ele flerta. É um podcast que namora, que beija na boca da universidade, mas que não é acadêmico, não é científico, porque é livre de qualquer tipo de etiqueta e classificação, tá? É importante dizer. Mas parresia em Foucault é justamente esse grande trunfo subjetivo e político, que é dizer a verdade, mesmo que essa verdade possa incomodar os outros. Exatamente. Eu falei um pouco sobre isso no podcast sobre beleza, né? Sobre autenticidade também nos episódios, a respeito das pessoas que se mostram, né? Não velam assim, não se escondem, né? Não colocam um véu sobre si, mas tiram esse véu diante dos outros, por exemplo, no campo homoafetivo. Então, sair do armário, por exemplo, é um grande movimento de coragem que está dentro. A gente pode aproximar com essa ideia de parresia, né, que vem um conceito que vem do grego e que o Foucault vai muito belamente trabalhar numa perspectiva
de fala franca, de verdade responsável. Não apenas da gente estar falando sobre a vida, mas a gente estar fazendo a vida a partir da nossa palavra. A parresia, portanto, é um conceito que aqui vai nos alimentar, que está nos alimentando, né? Saber se colocar, construir a própria narrativa de si perante os outros. Ocupar esse espaço com a nossa autoria para que outras pessoas não venham e falem de nós, sobre nós, sem a nossa presença, né? Esse é, inclusive, um dos lemas do movimento de luta, de resistência dos povos originários no Brasil atualmente, que é nada de nós sem nós. Pois então, digamos que é um grande recurso, tá? É um grande recurso nas nossas vidas, tanto espiritual quanto político e também financeiro, tá? Dominarmos aí ou acessarmos de forma confiante esse lugar da enunciação sobre nós mesmos. Vamos, então, pensar na palavra, em primeiro momento, como caminho de cura, né? A palavra como um lugar que nos faz elaborar o nosso inconsciente. Eu não sou psicanalista, não vou trazer aqui conceitos aprofundados de Freud, Lacan e tudo mais, apesar de amar essa galera, achar super interessante e também ter alguns questionamentos, mas vamos lembrar do básico aqui? Quando a gente entra em terapia, quando a gente entra em análise, qual é a isca que faz o terapeuta acessar o inconsciente ou as pistas de um inconsciente de quem está sendo ali analisado, né, o analisante, enfim, eu não sei exatamente as palavras mais aprovadas nesse meio, mas vocês estão me entendendo, né? Você está lá no divã, deitado, e tem uma pessoa ali te ouvindo. É a linguagem. Então, a linguagem, essa construção, né, que realiza tradução, que traduz sentimento em palavra, que coletiviza algo muito particular, algo que é vivenciado no fundo da nossa singularidade. A linguagem vem e torna aquilo algo que pode ser compreendido, claro que não completamente, porque toda palavra carrega uma multiplicidade de sentidos, a tal da polissemia, né? Mas é pela linguagem que é possível construirmos uma ressignificação, ressignificarmos traumas, medos, nossa própria história, nossos desejos, afinal de contas, né? Nossas feridas narcísicas, etc. Então, estamos aqui para valorizar a palavra como caminho de cura. Isso, falando, né, de um lado, desse caminho terapêutico ocidental, muito explorado pela psicologia, em todos os seus campos, aqui principalmente a psicanálise que eu estou mencionando, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma cura pela palavra que não é baseada apenas na história individual da pessoa que está no processo de cura, mas que é baseada numa mitologia divina, né, sobre a origem de tudo, né, sobre os caminhos das divindades, sobre, enfim, todo esse manancial mitológico. Essa linguagem que é mitológica, ou seja, que fala sobre esses sentidos compartilhados a respeito do divino, são acionadas em processos de cura, por exemplo, no campo do xamanismo, não é? No campo de sociedades não ocidentais, muito bem aí trabalhadas e pensadas por trabalhos antropológicos. Especialmente aqui, vou lembrar o nome de um antropólogo que falou muito sobre isso, né? A cura pelo simbólico, que é o Lévi-Strauss, né? Outro francês, gente. Bárbara, cuidado, tá? Tá citando muito o homem branco francês aqui. Mas estou citando para o nosso bel prazer, né? Para que a gente se alimente disso. Não para pagar pedágio para ninguém, né, gente? Segunda vez que eu estou fazendo essa ressalva aqui, né? A primeira foi dizendo que isso aqui não é acadêmico.
Mas, enfim, quando, né, a pessoa está lá imersa no rito de cura de determinadas sociedades, aqui eu não vou aprofundar, o curandeiro, a curandeira, o xamã, enfim, essa liderança espiritual vai dar sentido para aquela doença, para aquela dor, para aquele trauma, a partir da linguagem mitológica, do simbolismo. Ou seja, estamos falando novamente de quem? Da palavra, mas a palavra numa chave mitológica. Ou seja, gente, em todos os casos, é a linguagem que nos possibilita a transformação. Tanto pelo verbo terapêutico, né, ali, o encontro com o psicanalista, com a psicanalista, como também no encontro com a benzedeira, com o xamã, enfim, com essas figuras que vão chamar a palavra divina para elaborar a cura. Em resumo, a palavra nos propicia a transformação profunda, porque ela converte o sentimento mais profundo e misterioso em algo que pode ser subvertido, em algo que pode ser ressignificado. O processo de ressignificação é um processo que nos cura e nos permite seguir a vida de uma forma mais consciente, ok? Agora vamos pensar na nossa vida, no nosso cotidiano, em como a gente, né, se cura não só nas sessões terapêuticas, mas na nossa relação com a vida comum. Como nós nos colocamos quando o espaço da palavra se abre para nós. Quando alguém numa reunião de trabalho, por exemplo, fala: "Ô, fulano, o que você acha disso?" Quando a gente está tendo uma DR, né, tá discutindo o relacionamento, o que a gente faz com essa palavra? A gente passa a vez, a gente se cala, a gente usa palavras muito macias para tentar amenizar a nossa potência de comunicação. A gente usa de eufemismos, ou seja, de palavras que vão docilizar o sentimento para ser mais agradável para o outro. A gente usa a palavra para ferir o outro, para machucar, como uma lâmina que chega cortando o sentido da pessoa. A gente, de fato, se aparelha da palavra para nos fortalecer na jornada, no sentido de verdade, de compromisso com a verdade? Essas perguntas são muito importantes. Pois bem, eu vou contar um caso aqui, como eu gosto de contar, para falar de como, na minha vida, eu entendi uma dimensão da fala em público, da presença diante dos outros, uma presença enunciativa de mim, a partir de um lugar doloroso. Eu estava no final do doutorado, já começando a dar uma surtada mesmo, assim, tendo indícios de uma melancolia, um início ali de depressão e tudo mais, num momento onde era só escrever, mesmo que, né, foi um tema lindo do meu doutorado, já falei aqui outras vezes, mas eu estava realmente num espaço de dor, né, de desamparo, precisando entregar muita coisa, falar muito sobre um tema, mas eu abria o Word, na época eu usava o Word, hoje eu não suporto mais, mas enfim. E aquela tela branca, aquela página em branco, gritava, assim, debochadamente: "E aí, gata, não vai escrever nada não?" Sabe? Eu senti um deboche, assim, do Word pra mim. E nessas e outras me deu uma loucura e eu vi que estava rolando um curso de palhaçaria perto da minha casa, em BH. Aliás, palhaçaria de hospital, ou seja, um curso que nos prepara, chama o palhaço, a palhaça nossa, né, a arte do clown aí, para a gente poder ir no hospital e, enfim, trabalhar de forma voluntária com essa coisa da arte da palhaçaria, que eu ainda não entendia direito o que era. Resumo da ópera.
fiquei lá um mês, todo sábado, se eu não me engano, de manhã, fazendo os exercícios e, enfim, com o Rodrigo Roblenho, que é um mestre da palhaçaria, né? Chamava ele até de oráculo na época. E coisas muito profundas foram sendo mexidas em mim. E eu lembro que ao final de um mês desse curso, eu caí numa tristeza profunda. Eu fiquei, eu não sei quantos dias, apenas chorando. Chorando, parece que algumas coisas muito profundas em mim estavam sendo removidas, porque ali na palhaçaria eu tinha me permitido ser ridícula, risível, né? Eu me permiti errar diante dos outros, tropeçar, né? E tudo isso foi, cara, foi me mostrando para mim que quantas e quantas armaduras eu construí para parecer ser perfeita para os outros. E a palhaçaria, ela mira justamente nesse mecanismo de perfeição e faz isso desmanchar, desabar, escorrer por entre os nossos dedos. Abraçar o erro é o caminho do humor, é o caminho da palhaçaria. Eu lembro que o Rodrigo falava muito assim, ele às vezes, né, ele falava que o erro, né, o engasgo, o tropeço, a vulnerabilidade diante do olhar do outro, digamos assim, é um presente que o nosso anjo da guarda nos dá. Toda vez que a gente erra, em cena, especialmente eu tô falando da cena, mas depois eu vou falar sobre comunicação em público, tá, gente? Sobre isso. Toda vez que a gente tropeça ali, na verdade, para o palhaço, isso é uma oportunidade de estar ali em contato com as nossas fragilidades, com a nossa estupidez, com a nossa falta de noção, com tudo aquilo que nos é desajustado, engraçado. Nada que é extremamente controlado e perfeito nos faz rir, não é? O riso, então, é um despertar em nós dessa força mesmo de dançar com os medos, dançar com com o desencaixe, né? Com aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que sai do padrão. Seja um padrão de beleza, um padrão de comportamento. E é a linguagem que faz isso ser possível. A linguagem do corpo, a linguagem da palavra, ou seja, o gesto. O gesto que é uma pequena partícula de expressão que nos liga à cultura, que nos liga a todos e todas, à sociedade, né? Enfim, e aí eu fiquei muito tempo ali naquele choro, até que eu fui entender o quão importante foi para mim. Fui para o hospital também, trabalhei lá um tempo como voluntária, fiz as plantinhas, né? Que seria os plantões médicos numa visão de palhaçaria, né? As plantinhas, me apaixonei por aquele universo durante um tempo. E aquilo ali, gente, me resgatou de um lugar de autocobrança e me trouxe de volta para um espaço de riqueza da linguagem pelo humor ou pelas sombras mesmo, né? Quando a gente acessa as sombras, acessa a nossa vulnerabilidade e trabalha a partir dela, elabora a partir dela, é um manancial muito rico de autoconhecimento que futuramente nos amadurece para que nós possamos estar mais presentes na superfície, no mundo cotidiano, né? Então, aquele estágio nas sombras, depois de me tornar material de riso dos outros, me despertei. Assim, alguma coisa em mim falou, olha, isso é muito importante eu entender que a imperfeição é o que me torna interessante, é o que faz com que eu me conecte com os outros. E isso, quando a gente fala sobre narrar a si mesmo, a si mesma, é um presente também, né? Narrativas extremamente
costuradinhas, né? Palavras muito bem escolhidas, sem uma pausa, né, alguém gaguejar, enfim, são desinteressantes. São robóticas, são a inteligência artificial. Isso aí a gente joga hoje no chat GPT e já rola, não é? Agora, aquela faísca cara, que? Sério? Aquela faísca que nos coloca humanos, né? É ela. Ela precisa ser valorizada. Falar em público, anunciar a nossa verdade, precisa ser um gesto que também engloba os nossos erros, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Não no sentido de enfraquecer a nossa performance, mas no sentido de humanizá-la e de trazer essa verdade para um campo também de sombra, não só de luz. Tudo a ver com teatro, tudo a ver com cena, tudo a ver com palhaçaria, que eu tô falando aqui, né? O que isso significa na nossa vida cotidiana quando a gente precisa falar em público, quando a gente precisa se comunicar, né? Eu falei de cura pelo verbo, eu falei da importância da vulnerabilidade no nosso discurso. Beleza. Enunciar, usar da oportunidade da palavra para dizer a nossa verdade é um serviço que nós fazemos em primeiro lugar a nós mesmos, a nós mesmas. Dizer para o outro é ao mesmo tempo dizer para si. Não é isso? E tem uma força gigante. É um serviço nós nomearmos o desejo, assumirmos a palavra, nós plantarmos, assim como na magia, que eu abri essa fala aqui falando, né, dizendo, nós plantarmos com a palavra uma intenção que está alinhada ao nosso coração, mesmo em espaços cerceadores, mesmo em espaços onde nós precisamos performar protocolos ali de sobrevivência, de civilidade, não é? Estou pensando muito aqui na vida profissional. E, quem sabe, encontrar nesses lugares caminhos de subversão e de rodar nossa saia pombagírica para poder trazer esses elementos que escapolem ao controle, não é? Eu vou falar agora um pouco sobre entrevista de trabalho, que tem tudo a ver com isso, assim. Ninguém quer ser ridículo numa entrevista de trabalho. Ninguém quer ser palhaço, né? E aqui estou eu aproximando a experiência da palhaçaria com um ambiente super hostil, né, de julgamento, que é uma entrevista de trabalho. Sim, estou fazendo isso e eu adoro essa aproximação. Vamos lá. Na palhaçaria, a gente trabalha esse caminho do insólito, não é? O caminho de mostrar que a gente erra, que a gente é imperfeito, e isso é engraçado, isso conecta, isso faz o olho brilhar, o olho da audiência brilhar. Na entrevista de trabalho, a gente precisa transmitir algo que seria o contrário da palhaçaria, ou seja, seriedade, compromisso, presença, no sentido mesmo de entregas, né, confiança e tudo mais. Porém, uma boa entrevista de trabalho, ela não está apenas observando o discurso, o conteúdo discursivo que a gente apresenta para as perguntas, né? Pensando aqui nós, numa entrevista, né? Sendo entrevistados. Se a gente for muito mecânico e responder a respostas muito bem elaboradas, sem nenhum tipo de presença ali, provavelmente dependendo da vaga, a gente consegue. Mas, para a gente mesmo, nesse momento, não se trata só de uma entrevista de trabalho. Se trata de nós dizendo para nós mesmos sobre o nosso valor diante do olho de alguém que a gente quer que nos deseje. Então, isso é muito poderoso, isso é mágico. Isso é magia, né? E é tão gostoso quando a gente está num espaço de diálogo onde há não só palavras muito bem domadas, mas também o riso,
Também a brincadeira na hora certa ali, né? No sentido assim, que vai irrigar, vai tornar mais úmida aquela conversa, né? É tão gostoso ver gente humana, né? Sentir que tem pulsão, que tem desejo, que tem força naquela pessoa para além do discurso. Isso é muito atraente, isso tem a ver com os princípios da sedução e da persuasão. Mas aqui eu estou querendo trabalhar com a chave de dizer a nossa verdade. E esse espaço ser um espaço que nos cura, nos transforma e nos fortalece. Então, por exemplo, né, estar diante de alguém numa entrevista de trabalho e assumir que não tem todas as milhões de habilidades ali de forma honesta, né? E dizer que possui outras e que possui desejo e que está ali disposto ou disposta a fazer parte, a entrar naquele espaço, pode ser muito mais interessante do que a gente simplesmente robotizar. Eu falo muito isso nas minhas aulas lá na UFMG com os alunos de comunicação, que é preciso, quando a gente faz, né, se apresenta, lança a mão da palavra, que a gente olhe nos olhos das pessoas, né? Que a gente esteja perto, que a gente troque de fato num horizonte, ou seja, horizontalidade, não verticalidade, né? E que essa fala, ela tenha esse espaço gostoso do erro, que a palhaçaria lá me ensinou, e que muitas vezes eu esqueço e preciso voltar nesse manancial lindo. Então, eu gosto muito de entrevista de trabalho. Bárbara, porque eu vejo como uma oportunidade de falar sobre mim, falar sobre a minha história, de defender o meu valor, sabe? Parece que eu saio fortalecida quando eu tenho essa coragem, esse gesto de não me aproximar de uma forma carente, desvitalizada, mas de muito pelo contrário, né? Estar ciente de tudo que eu construí até agora e tudo que eu desejo construir e ter essa oportunidade belíssima de nomear a mim mesma num espaço que seria um espaço hostil, uma entrevista de trabalho, e mesmo assim fazer isso com honestidade e coragem. Isso é parresia. Foucault, a força de enunciar e fazer da enunciação a matéria-prima da vida, não é mesmo? Para isso, a gente precisa estar convencido, em primeiro lugar. Como é que eu vou persuadir alguém? Como é que eu vou convencer, né, um recrutador, uma recrutadora aí, de que eu sou a melhor pessoa para uma vaga de trabalho? Primeiramente, acreditando nisso, acreditando profundamente nisso. Segundamente, né, aproveitando do espaço para compartilhar nossas memórias de êxitos, nossas memórias de momentos de aprendizado, nossas convicções, né? Nossos valores, a honestidade, a presença, o profissionalismo, e aí um profissionalismo não como uma automatização do nosso espírito, mas como, de fato, um labor, um trabalho responsável, que quer fazer coletivamente alguma coisa acontecer. Não é isso? Ninguém trabalha sozinho, sozinha. Então, a próxima entrevista de trabalho, você aí, ouvinte, aproveite essa entrevista não no sentido de eu tenho que conseguir essa vaga, mas no sentido de eu vou falar o que eu acredito e eu vou me elogiar e eu vou me amar nesse momento. Eu vou aproveitar esse momento para me amar pela forma como eu descrevo a mim mesma. É poderoso, gente. É magia. Magia com a palavra. Eu sou muito treinada nesses processos, inclusive eu dou aulas sobre isso, porque eu passei por vários momentos na minha vida em que eu tive que sustentar diante de muitas pessoas a minha ideia.
eu falei que eu gosto de entrevista de trabalho, né? Mas antes de chegar nessas entrevistas de trabalho, eu passei por bancas acadêmicas. Então, a banca da graduação, a banca do mestrado e a banca do doutorado. Diferentes professores que leem o seu trabalho e você precisa ali dialogar, ser arguído, né? A tal da arguição. E eu fui entendendo que o meu processo de comunicação parte do sentimento, né? Parte da confiança no que eu faço. E de entender que nem sempre a gente vai agradar os outros. Mas é fundamental que nós estejamos muito bem agraciados por nós mesmos, muito bem agradados por nós, né? Então, eu me lembro, por exemplo, que no doutorado, né, 5 professores de vários lugares do Brasil, um professor internacional, leram a tese ali, me fizeram colocações muito carinhosas, mas também me puxaram a orelha aí em alguns pontos. E eu me senti tão bem de não ter me dobrado a algumas perguntas que eu considerei, assim, injustas com o meu trabalho, e ter sustentado na fala a força do que eu fiz, assim. Hoje eu me agradeço tanto, sabe? Tem um lugar de gratidão que eu tenho a respeito de mim mesma por ter falado. Coisa que não aconteceu em outros momentos, né? Vocês lembram lá no episódio sobre autenticidade, quando eu disse que eu não defendi os pretos velhos diante de uma família racista, né? Eu me calei, eu era muito novinha, eu tinha medo de defender o que eu acredito naquela época, e hoje eu sei que eu errei em vários níveis políticos, espirituais, e estou aí trabalhando, falando bastante o quanto eu amo a espiritualidade, o quanto eu amo e respeito os povos afrodiaspóricos e suas espiritualidades todas aqui no Brasil. Enfim, é sobre dizer a nossa verdade, ok? E aí, banca de mestrado e doutorado foram espaços onde eu me forjei nessa força comunicativa de defesa do que eu acredito, de defesa de uma verdade, a heresia. Mas ainda muito encaracrada ali, envelopada pelo universo dos protocolos acadêmicos, né? De toda essa coisa que não nos dá tanta liberdade de expressão, quanto, por exemplo, esse podcast me dá, né? Esse podcast é, de fato, um espaço onde eu jogo no mundo o que o meu coração pede, sem pedir desculpas, né? Sem pedir licença demais, apenas pedindo a permissão a Exu e ao Ori de vocês, e fazendo justiça, né? Ao que pulsa aqui dentro. Então, eu entendo esse podcast aqui também como um espaço tanto de cura para minha insanidade, né? Porque tem me curado muito falar aqui, né? Usar o meu aparelho expressivo para dizer coisas que realmente façam sentido para mim. E também para compartilhar e fazer laços e trazer pessoas para perto. Pessoas que vibram nessa sintonia, pessoas também que querem se fortalecer na jornada espiritual e que gostam dessas palavras de poder que eu aqui vocalizo, não é? Autenticidade, coragem, autoria, beleza, sinceridade, né? Comunicação no sentido potente da palavra. Eu gosto de pensar muito sobre essa habilidade comunicativa como um espaço que me é muito ativado durante as leituras oraculares, né? As leituras do baralho cigano. Eu preciso estar com a língua solta, preciso estar com o corpo vibrátil para poder canalizar as mensagens que chegam a partir dos símbolos, dos emblemas das cartas, né? E da combinação desses emblemas. Se eu tiver muito insegura a respeito das palavras, se eu tiver com medo de dizer o que me vem, eu não faço o meu trabalho. E, por outro lado, eu não posso usar qualquer palavra, porque as palavras machucam, as palavras podem abrir processos de ansiedade, podem ser gatilho, né? Então,
cuidar, polir, né? Acarinhar as palavras para que elas cheguem no consulente, na consulente, com um espaço assim de reflexão que convida, de reflexão que chama, que inclui, né, a pessoa dentro de fato, de uma consciência do seu momento. E não palavras que apenas determinam, que cortam, palavras afiadas que podem ali trazer, deixar essa pessoa pior do que ela entrou num jogo, por exemplo. O que é super possível, né? Basta tratar as palavras de forma agressiva que isso acontece. Então, a cartomancia tem também sido um espaço de desenvolvimento para mim, de um cuidado com a fala, a partir de um lugar de liberdade mesmo, liberdade de enunciação, né? Quando a gente está disponível para isso, quando a gente deseja esse lugar de falar de nós mesmos, de nós mesmas, com verdade, com entrega mesmo, sendo vulnerável, errando, às vezes sendo ridícula, curando nossos processos, a gente pode fazer isso com os outros também e para os outros também. Um serviço da palavra conduzido pela espiritualidade. Cada vez que uma cartomante, né, fala a verdade sobre si, ela está potencializando o seu trabalho de cura que envolve os outros. A sua mesa está sendo aquecida pela chama da verdade esculpida em palavra. A proposta aqui é chamar você para falar sobre si, para aproveitar os espaços que você tem de enunciação da sua história, seja na rede social, seja na entrevista de trabalho, seja numa reunião de amigos. Você pegar essa timidez que às vezes te atrapalha e falar com ela assim: olha, gata, licença, que eu preciso sambar um pouco, eu preciso manifestar quem eu sou, eu preciso dizer, não é isso? Faça esse gesto. É isso, assim, é um convite mesmo, é uma provocação. Uma provocação gostosa. Vamos falar da gente? Vamos dizer o que a gente deseja, mesmo que isso desagrade? E especialmente em momentos em que estamos confrontados pelo julgamento dos outros, isso fortalece a gente, mas, nossa, num nível que, enorme, gigantesco, né, gente? Eu trabalho um pouco não, bastante, desse axé de fala, desse poder de enunciação, numa mentoria que eu realizo, que é voltada à vida profissional, tá? Guiança do Brilho Profissional é o nome que eu dou para essa mentoria, em que a gente vai até as cartas, né? Olhamos o momento da pessoa, o momento profissional, eu elaboro um mapa do seu momento, e a partir desse mapa elaboro aí um plano de ação na vida profissional da pessoa. Cada um vai ter um momento, né, uma história e tal. E nesse plano eu passo exercícios, né? Tanto no nível concreto, no nível da enunciação concreta de si, currículo, por exemplo, preparação para uma entrevista de trabalho. A gente faz coisas assim, nesse sentido. E, por outro lado, magias, né, gente? Porque a gente precisa fazer magia. A gente está aqui, a gente é da espiritualidade. Senão não faria sentido nenhum, né? Eu não sou uma materialista convicta. Eu sou uma espiritualista convicta que, sim, convive com a materialidade da vida, adora a temperatura da carne, adora estar encarnada, quer honrar os prazeres da vida, por favor, mas que nunca dá um passo sem antes consultar quem pode mais, que são as divindades, que são os nossos guias e mentores, não é isso? Pois então, essa mentoria, ela está acessível lá no meu Instagram, @cartomanciacura.
tem os videozinhos explicando como funciona. São 3 encontros, tá? Onde a gente vai fortalecer essa presença na vida profissional da pessoa a partir dos oráculos e da espiritualidade. Então, se você quiser contratar essa mentoria comigo, vai lá no Instagram, @cartomanciacura, e também para agendar a sua leitura oracular comigo. É uma leitura sempre aprofundada. Eu tenho uma única modalidade, que é um mergulho no momento da consulente, sem limite de número de perguntas, com uma ritualística de abertura e de fechamento de portal, guiada, amparada e direcionada pelas pombagiras e ciganas que nutrem essa que vos fala. É isso. Até a próxima lua. Giro das Pombas.